como toda adolescente nascida nos anos 2000, eu realmente achei que hoje, aos quase 37 anos, a minha vida estaria bem diferente do que de fato está. E eu acho que talvez a sua também. Você tá nesse vídeo, você clicou aqui, então muito provavelmente nós somos do grupo das pessoas que acredito serem a maioria, que não conseguiram cumprir todo aquele checklist que a gente achou que teria cumprido entre aí os 30 e 40 anos. Quando eu fui fazer 30 anos, eu me lembro que eu fiz um festão, tema da Tailândia, que é um dos meus países favoritos no mundo. Coloquei muitas pessoas, tinham, sei lá, quase 90 pessoas. Detalhe, tipo, 40 eu nem falo mais, não vejo, já morreram, já sumiram. Mas tinham muitas pessoas e eu lembro do sentimento que eu tinha de estar atrasada na vida. Que hoje eu dou risada, né? Porque na prática a gente sempre acha que a gente tá atrasado pra vida. Quando eu converso com mulheres perto aí dos 50 anos, elas olham pra mim e falam: "Nossa, mas você é tão nova". E dentro de mim não é bem esse sentimento que acontece. E eu sei que essa é uma conversa de terapia, e eu detalho aqui, fiz terapia por 15 anos, então eu já tive essas conversas bem profundas, mas eu entendo que, em partes, também é um sentimento coletivo, e por isso eu escolhi como um tema pra gente conversar aqui hoje. Se você já participou de um daqueles retiros ou mentorias coletivas, todas essas coisas que eu acho que pelo menos uma vez na vida a gente já fez, a gente sempre é convidado a escrever, né? Mapa dos sonhos, o que a gente quer que aconteça, como a gente visualiza a nossa vida. E embora eu acredite que em partes isso é bastante efetivo, porque nos leva a uma reflexão de que vida a gente quer viver de fato, eu também acho que isso coloca o tal do checklist na mesa. O checklist que a gente sente que a gente deveria já ter cumprido e que muitas vezes não está completamente na nossa mão cumpri-lo ou não. Vocês que estão chegando aqui agora, meu nome é Wisma, eu trabalho com marketing e viagens. Eu tenho uma agência de marketing e branding, tenho também uma agência de viagens, mas, sobretudo, eu trabalho com mulheres há quase 10 anos, mentorando carreiras de mais de 6 mil mulheres individualmente, uma a uma, ao longo aí desses anos, pelo Brasil e mundo afora. E eu criei esse canal no YouTube para trazer um pouco mais das discussões que eu já trazia lá no meu Instagram e também numa newsletter de quase 30 mil assinantes, que eu trazia os meus devaneios e pensamentos e decidi trazer aqui para vídeo e ter esse contato mais próximo com vocês. Por conta do meu trabalho e dessa experiência com tantas pessoas, eu sinto que essa ideia de checklist que nos foi vendida, ela coloca uma pressão irreal sobre o que a gente é realmente capaz de fazer. No meu caso, eu tive o infortúnio, porque eu entendo que não estava nas minhas mãos, de perder muitas pessoas muito importantes para mim. Então, eu tive o falecimento da minha tia, que era minha mãe de criação, e outras pessoas da minha família, minha mentora espiritual, uma tia muito querida, mas um dos mais doloridos para mim foi ela era minha prima, minha madrinha, mas também a gente foi criada como irmãs, então para mim ela era minha irmã de criação, que morreu aos 49 anos dormindo. Então eu estive com ela no dia 1º de janeiro de 2020, no dia 13 eu tava enterrando ela. E foi muito inesperado para nossa família, foi um sentimento de impotência, porque não que a dor seja menor quando você perde alguém que lá tá doente, etc, mas eu acho que você tem um mínimo preparo para isso. E quando acontece muito repentino, todo mundo é pego muito desprevenido. Mas a maior dor que eu tenho e que eu carrego ela ainda comigo sobre isso é que eu tinha muitos sonhos e muitos planos que eu gostaria que fossem realizados com ela e com as outras pessoas que já morreram. Então, no meu chegar lá, estava incluído viver isso com essas pessoas. Para quem não conhece a minha história, eu vim de uma família muito simples e minha mãe de criação, minha mãe que morreu em 2008, ela tinha como sonho comer fundi. E ela também sempre, toda vez que a gente ia ao supermercado, ela nunca comprava uma melancia inteira. Ela sempre comprava um pedaço da melancia, porque era o que a gente podia pagar. E ela sempre queria comprar uma melancia inteira e comer essa melancia inteira e comer o tal do fundi. E ela sempre falava disso. E ela morreu, eu tinha 19 anos, eu ia completar 20. E logo, eu digo que assim, 3 meses depois da morte dela, eu consegui um emprego que me pagava bem e que eu poderia levar ela para comer qualquer fundi da minha cidade. E eu não tinha mais ela para viver isso.
Então, ainda que eu tenha proporcionado muitas coisas para muitas pessoas da minha família, graças ao meu trabalho e graças a Deus por ter conseguido isso, sempre, toda vez que eu entro num restaurante para comer fondue, eu nem vou muito porque me causa essa dor, eu lembro que uma das pessoas que eu mais amei na vida, eu nunca vou poder proporcionar isso para ela. Eu também recentemente não, 1 ano e meio, mas é que para mim ainda é recente, rompi um relacionamento muito longo, de quase 17 anos, com uma pessoa maravilhosa. Não sou do time das pessoas que podem falar que se relacionaram com ex tóxico, etc. Nada disso. Questões mais sobre a vida do que qualquer outra coisa. Mas também foi um ponto da minha história que eu não esperava que fosse acontecer, que eu não imaginava, que não estava previsto. E com esse fim, vários outros sonhos também não estavam previstos. E mesmo assim, quando eu olho para a minha vida e para a minha jornada, em outros aspectos, eu vivi muitas coisas que eu nem imaginava que seriam possíveis. Quando eu vou conversar com as mulheres que eu atendo, é muito comum esse sentimento dúbio de sonhos que a gente conseguiu viver e realizar com as pessoas que a gente ama, porque no final do dia a gente trabalha para isso, e de sonhos que a gente não conseguiu realizar, seja porque a gente não teve acesso a eles, seja porque a vida aconteceu de alguma forma que não deu certo. Então a gente sempre duela nesses dois mundos, do que eu alcancei e do que eu não alcancei. E a gente vai ter que aprender a conviver com o vazio eterno, de que a gente não vai ter tudo. E que, sobretudo, a gente não vai nunca chegar lá. Porque o chegar lá de todo mundo inclui muitas coisas que não estão nas nossas mãos. Eu tenho certeza que se eu perguntar para você quais são seus sonhos, eles incluem muitas pessoas da sua vida, muitas pessoas da sua família, muitas pessoas importantes para você. E que talvez no dia que você chegue lá, elas não estejam mais aqui. Ou às vezes você tem sonhos que dependem de outras pessoas para acontecerem, que não estão nas suas mãos. E que aí você também não alcança. Então a gente vai aprendendo ao longo da vida a conviver com essas dores e a ressignificar elas dentro da gente, não para a gente deixar de sonhar, mas talvez para a gente ter uma visão um pouco mais realista e menos idealista da vida. Uma visão um pouco mais madura e menos infantilizada, menos adolescente, de que a gente vai ter tudo, de que a vida vai ser como a gente desenhou naquele mapa dos sonhos, de que a vida vai acontecer daquela forma que a gente imaginou que ela iria acontecer, porque na prática a vida não é o que a gente sonha e planeja, ela é o que acontece com a gente. Óbvio que a gente tem, né, vamos lá, você escolhe o que você come, você escolhe se você vai pra academia, você escolhe se você vai estudar, se vai trabalhar. Óbvio que a gente tem função na nossa vida, né, pra fazê-la pra um rumo que faça sentido pra nós, mas existe uma parte importante da vida que acontece que não tá totalmente nas nossas mãos e que a gente precisa começar a racionalizar isso pra gente não viver frustrado. Eu conheci muitas mulheres e homens também, mas como meu trabalho ele é mais com mulheres, eu acabo conversando mais com mulheres, que são pessoas amargas, amarguradas pela vida, amarguradas por sonhos e por planos que não aconteceram. Às vezes ligados à família, às vezes ligados à construção de patrimônio, ligados à profissão. Seja lá qual for a sua questão, todo mundo nesse planeta, rico, pobre, preto ou branco, convive com coisas que não aconteceram e que não vão acontecer para elas. E eu sempre sou do time criticado muitas vezes pelas pessoas próximas a mim, realista demais. As pessoas sempre me dão um feedback que não conseguiriam viver a vida como eu vivo e enxergar a vida como eu vivo, porque seria duro demais. Mas essa visão um pouco randiana da vida, né, de ser muito apegada aos fatos, apegada à realidade, por mais que seja duro, pelo menos para mim, me traz uma ideia um pouco mais clara e um pouco mais tácita também de que, sim, a vida não é um abacaxi doce e que eu vou fazer tudo que está nas minhas mãos, mas é muito provável que daquela lista de 20 coisas que eu quero fazer antes de morrer, eu vá deixar para trás algumas delas. E que isso é parte do meu processo aqui, que é parte do nosso aprender a viver. A gente está num momento de mundo que a gente deu voz para muita gente. Todo mundo hoje tem uma câmera, tem um microfone, fala da sua opinião, que é muito bom, porque a gente descentralizou um pouco as ideias, as opiniões, os pontos de vista. Hoje a gente consegue enxergar pessoas de tribos diferentes, falando coisas diferentes, e isso traz uma riqueza para a nossa construção de raciocínio e de opiniões também. Por outro lado, a gente começou a ouvir muita gente. E nesse discurso, que às vezes ele, para mim, é completamente fora de realidade, a gente começou a ver pessoas vendendo uma ideia de vida e uma ideia de vida que elas vivem que não é realista, que não é o que de fato acontece. Histórias que são vendidas com um viés que sempre vai favorecer para que aquilo pareça perfeito.
Mas eu garanto pra vocês, porque, de novo, eu converso com muita gente todos os dias da minha vida. Dentro da casa de cada um mora um buraco emocional. E dentro desses buracos tem muitas questões que a gente não vai conseguir alcançar. A grande questão pra mim é como a gente vive com isso. Como que eu consigo, sabendo que tem sonhos que eu não vou realizar, sabendo que tem pessoas que eu amo que não vão voltar, sabendo que tem coisas que eu quis viver, que eu não vou viver, como ainda assim eu consigo buscar a felicidade? Como ainda assim eu consigo olhar para a vida com um viés mais otimista e consigo acordar para viver, né? E não simplesmente existir. E para mim, como eu faço, que não sei se é o certo ou se é o errado, mas é o que funciona para mim, eu tento entender qual é a minha parcela de trabalho naquilo que eu preciso realizar. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo para as minhas amigas solteiras que querem se relacionar. Se você ficar dentro de casa, no seu sofá, você não sair, você não conversar com pessoas, você não estar aonde pessoas estão buscando pessoas, você não vai conhecer ninguém. O que eu falo para as minhas clientes que querem, por exemplo, ter um trabalho na internet, né? Então, eu atendo muito médico, nutricionista, as pessoas que são profissionais liberais autônomas, que querem ir para a internet, né? Que querem aumentar o valor da consulta, por exemplo, ou que querem simplesmente mostrar o trabalho. Se você não fizer um vídeo, se você não escrever, se você não gravar, isso não vai acontecer. Não vai ter alguém que vai pegar para você a câmera e vai fazer para você. Você tem que levantar, colocar a roupinha da coragem e fazer acontecer. Isso é a nossa parte dentro desse processo. Eu vou contar aqui no canal aí em algum vídeo, mas nos últimos 3 anos, eu tive uma perda de peso de quase 30 quilos. Eu mudei completamente, fisicamente. E quando você passa por uma transição tão grande de corpo, você entende que são todas as pequenas escolhas diárias feitas repetidamente que vão te levar a um resultado que você quer. Então, se você, por exemplo, é como eu queria emagrecer, eu queria emagrecer. Então, se você quer emagrecer, se todos os dias você falar pra você mesma que amanhã você vai fazer diferente, e todos os dias você não levar a sério o seu próprio plano com você, você não vai alcançar isso. Então, ter uma visão mais realista sobre metas que você não alcançou, independente da idade que você tenha, vai te levar para um lugar que talvez te dê mais possibilidades. E entendendo que ninguém sabe exatamente para onde está indo. Todo mundo tem hoje uma opinião, como eu falei, todo mundo tem hoje você tem que fazer isso, as pessoas são assim, ou são assado, mas na prática tá todo mundo aprendendo a viver junto. Ninguém sabe exatamente para onde está indo. As pessoas contam com sorte, contam com a vida acontecendo, e no final do dia é você com o seu travesseiro, com o seu chuveiro, na hora que você vai tomar o seu banho, os seus sonhos que não são realizados, os seus planos que não são alcançados, é você com você. Então, o que eu falo sempre para quem faz mentoria comigo e que eu deixo aqui para vocês sim, é importante escrever o que você quer viver, mas é importante, sobretudo, escrever o que você precisa fazer para você viver o que você quer viver. Então, se você quer um cargo de gerência numa empresa, antes de você escrever que você quer ser gerente naquela empresa, entra no LinkedIn e pesquisa quais são as qualificações exigidas de um gerente naquela empresa. E começa a pensar como que você vai alcançar essas qualificações. Se você quer viajar, antes de você pensar em qual país você quer viajar, pense em fazer teu passaporte. Se você quer emagrecer, ao invés de você escrever que você quer emagrecer 30 quilos, pense em emagrecer 2. Vai pra academia, melhora a tua alimentação. Começa com esses pequenos passos que, um a um, vão te levar para esse lugar que você quer chegar. E não com essa ideia super gigante de um monstro de para onde você vai, que talvez esteja muito distante, e aí mora a desmotivação que não te faz chegar até o final. Sabendo que, tanto eu quanto possivelmente todas as pessoas com quem você convive, sem exceção, também não chegaram lá. Te vejo no próximo vídeo.